Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Olá, amada igreja, graça e paz, sejam muito bem-vindos, que a sua casa seja um lugar de louvor e adoração ao Senhor. E você que está cultuando ao Senhor conosco hoje pela primeira vez, dá um tchauzinho aí no chat, nós queremos muito conhecer você. Eu quero dizer, você é uma bênção, você é um instrumento nas mãos de Deus. E certamente você poderá ser uma bênção na vida de outras pessoas, compartilhando esse culto nas suas redes sociais. E se você quiser fazer isso, tiver alguma dúvida, conte conosco, nós queremos auxiliar você. Escreva aí no chat, como compartilhar o culto, e alguém vai ajudar você. No Salmo 122, versículo 1 diz: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Que você possa encher o seu coração, transbordar o seu coração de alegria nesse momento ao cultuar ao Senhor. Certamente você tem muitos motivos de alegria e gratidão a Deus pela sua vida, pela liberdade que temos em adorar e servir ao Senhor, pela sua salvação. Salmos 51, versículo 12 diz: "Restitui-me a alegria da tua salvação." Por esse e tantos outros motivos de alegria e gratidão a Deus, celebre ao Senhor. E agora, juntamente com essa equipe de louvor maravilhosa, vamos celebrar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade se renova a cada manhã. Você pode aplaudir ao Senhor, você também poderá fazer isso no chat, adorando e celebrando ao Senhor. Aleluia! Celebre ao Senhor!
morte perdeu, Jesus vive está. Eu canto aleluia com tudo que há dentro de mim. Eu canto aleluia até a escuridão fugir. Eu canto aleluia mesmo sem eu entender. Eu canto aleluia, o medo já perdeu pra mim. Na tempestade não vou parar de cantar, alto e mais alto, cada vez eu vou louvar. A esperança das cinzas surgirá, a morte perdeu, Jesus vive está. Cante mais alto, 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 na presença dos meus inimigos. Cante mais alto do que as dúvidas. Cante mais alto, minha arma é uma canção. Cante mais alto, o céu vem lutar por mim. Cante mais alto, na tempestade não vou parar de cantar, alto e mais alto, cada vez eu vou louvar. A esperança das cinzas surgirá, a morte perdeu, Jesus vive está. Na tempestade não vou parar de cantar, alto e mais alto, cada vez eu vou louvar. A esperança das cinzas surgirá, a morte perdeu, Jesus vive está. Eu canto aleluia, 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 na presença dos meus inimigos. Eu canto aleluia, mais alto do que as dúvidas. Eu canto aleluia, minha alma é uma canção. Eu canto aleluia, o céu vem lutar por mim. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe
Senhor-te que conceda sua graça e te dê paz. teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Sim, Jesus, estamos na Tua presença nessa noite e queremos, Senhor, agradecer pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Queremos agradecer, ó Pai, porque Tua presença é real dentro dos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco, tem cuidado de cada um de nós, Pai. Oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Olá, queridos, tudo bem? Gostaria de conversar um pouco contigo sobre dízimos e ofertas. E queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que ele fala assim:
cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aqui eu queria enfatizar o final do versículo, que ele fala, Deus ama quem dá com alegria. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, por que Deus ama quem dá com alegria? E é muito interessante nós pensarmos que quando você dá com alegria aqui na igreja, quando você traz o seu dízimo e a sua oferta com alegria, é porque você entende o que você está fazendo. Quando você entende que esse recurso que você está trazendo a esse lugar pode mudar a vida das pessoas, pode fazer com que pessoas conheçam a Jesus, pode levar alimento à casa das pessoas, não tem como não ter alegria no nosso coração em dizimar e ofertar. Por isso eu quero te incentivar muito a ter alegria no seu coração. Como Jesus disse, tem um outro versículo também que eu queria compartilhar, que é Atos, capítulo 20, versículo 35. Ele fala assim, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Eu lembro que meu pai, quando me ensinou sobre dízimos e ofertas, ele falava que a primeira coisa que nós devemos fazer quando recebemos qualquer quantia é separar aquilo que é do Senhor. E quando você tem alegria no seu coração, existe uma leveza, existe uma tranquilidade em você fazer isso. Não é por necessidade, não é porque alguém mandou, mas porque você entende que o seu recurso, aquilo que está na sua mão, vai transformar a vida de alguém, vai fazer com que o nome de Jesus vá mais longe. E é por isso que eu penso que é tão importante a sua palavra. Traga o dízimo com alegria no seu coração. E nesse momento eu gostaria de orar com você, consagrando o seu dízimo, a sua oferta. Coloque a mão no seu coração ou pegue o seu envelope, se você tiver aí com você, e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela fidelidade do coração de cada um que está aqui. Senhor, obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas que são trazidas à sua casa, Senhor, com alegria, com felicidade, Pai, porque sabemos que serão bem utilizados, Senhor, e isso fará com que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja conhecido. Pai, te agradecemos e honramos a Ti. Em nome de Jesus, amém. As contas da igreja, se você precisar, estão aqui no rodapé, você pode tomar nota, ou se você quiser utilizar as máquinas de cartão da igreja, você pode vir em horário comercial aqui no nosso escritório. E agora nós vamos ter uma palavra abençoada com o pastor Osni. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluias, que bênção poder estar junto com você nesse dia e podermos juntos meditar na palavra de Deus. Depois de uma palavra tão abençoada que o Mike trouxe para nós, com relação à contribuição no reino de Deus, agora nós queremos meditar na palavra do Senhor. E o assunto que eu quero compartilhar com você nesse dia é algo de extrema importância, onde eu e você, com certeza, precisamos de muita graça, muita direção do Espírito Santo de Deus para podermos caminhar bem. O tema da palavra que eu quero compartilhar contigo é o domínio da língua. Queridos, o salmista declara no Salmos 15, do verso 1 ao verso de número 3. Ele começa com uma pergunta. Davi começa esse salmo com a seguinte pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Olha só a pergunta de Davi. E aí, logo em seguida, vem a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Você prestou atenção naquilo que Davi está ministrando sobre as nossas vidas? Ele fala da importância de usarmos a nossa língua para abençoarmos. Que quando viermos a abrir a nossa boca, que possamos glorificar o nome do Senhor e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Ele declara para nós de uma forma muito clara que vai habitar, vai estar na presença do Senhor aquele que usa bem a sua língua, aquele que não difama, aquele que não levanta um falso testemunho. Esse alcança graça e favor diante de Deus.
Provérbios capítulo 18, verso de número 21. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Queridos, isso aqui é tão interessante e ao mesmo tempo é algo que me deixa assustado. Saber que as nossas palavras, elas podem trazer vida, mas saber que as nossas palavras também podem adoecer o coração das pessoas e também o nosso coração, porque aquele que usa a sua boca, aquele que usa a sua língua de uma forma incorreta, aquele que usa, os seus lábios para proferir palavras que vai causar tristeza e amargura no coração de outras pessoas, com certeza é porque tem um coração muito amargurado. E pensando nesses dois textos e no tema desta palavra, eu quero te incentivar muito a você ficar até o final desta ministração, porque com certeza Deus quer falar algo muito especial à sua vida. Como Deus ministrou e está ministrando ao meu coração, esta palavra com certeza ela vai e ela tem esse poder de mudar o rumo da nossa vida. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amados, tudo o que existe no nosso universo veio a existir pelo poder da palavra. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, na Gênesis da criação, quando Deus está criando, está formando todas as coisas, nós vamos encontrar pelo menos 7 vezes a seguinte expressão: disse Deus. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja separação das águas. Disse Deus, haja separação entre água e terra. Disse Deus que a terra venha produzir relva e dar frutos. Disse Deus que haja luminares. Disse Deus que haja os seres viventes. Veja só que Deus vai liberando palavras, e à medida que Deus vai liberando palavras de bênção, palavras de construção, as coisas vão acontecendo. Queridos, isso nos traz um ensinamento poderoso. Deus nos abençoou com a capacidade de nos comunicarmos, de podermos realmente usar os nossos lábios e a nossa língua para abençoar pessoas, para abençoar os nossos familiares, aqueles que são tão próximos a nós, mas também para abençoarmos aqueles que trabalham conosco, aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade. Eu quero te fazer uma pergunta para você poder pensar e refletir um pouquinho. Você já falou mal de alguém hoje? Ou você já fez um comentário que você sabe que não foi um bom comentário a respeito de alguém? Sabe, queridos, essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, que nós enfrentamos todos os dias. Em João capítulo 8, verso 44, veja só, o diabo sabe do poder que tem as nossas palavras. Ele sabe do quanto que Deus quer que nós possamos abrir os nossos lábios e poder abençoar pessoas. E olha só o que acontece. Jesus, ministrando ao coração daquelas pessoas, ele diz o seguinte, ele usa a seguinte expressão no verso 44 do capítulo 8 de João: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Se tem alguém que não gosta desta palavra verdade, é o diabo. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha só que texto poderoso. Olha só que texto forte. O que o Senhor está falando aqui de uma forma muito clara, lendo esse texto, fica óbvio que quando nós mentimos, quando nós não falamos a verdade, nós não estamos tendo uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Se tem algo que o diabo é pai, que pode se dizer que ele tem paternidade sobre algo, é sobre a mentira. Ele é o pai da mentira. Enquanto o nosso Deus é um Deus de verdade, as verdades de Deus, é um Deus de amor, é um Deus que está interessado no nosso bem-estar. O diabo, sabendo do poder que existe nas palavras, agora ele começou a aguçar o ser humano,
Ele começa a aguçar o homem, nós já vemos isso lá em Gênesis capítulo 3, quando ele chega para Eva. E ele começa a persuadir a Eva com palavras, ele começa a trazer palavras enganosas para Eva. E aquilo acaba entrando dentro do coração de Eva. E Eva cai naquela cilada e aquilo trouxe um prejuízo muito grande para ela, para o seu esposo, para Adão e para toda a sua família. Nós vemos também em Gênesis capítulo 11, quando os homens estavam ali juntos, reunidos, eles falavam uma mesma linguagem. É a história da Torre de Babel. Eles estavam ali juntos edificando uma torre, mas o propósito daquilo não era bom. Então, queridos, quando nós usamos a nossa língua para um propósito que não é bom, isso entristece o coração de Deus. A língua é uma força poderosa, ela pode ser usada para o bem, como Deus pretendia desde o começo, para expressar o amor, para abençoar, para oferecer salvação, para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mas ela também pode ser usada para o mal, com efeitos desastrosos que conduzem a brigas, tristezas, guerras e condenações. Quantos de nós já não entramos em confusões por conta de palavras que colocamos na hora errada, falamos da forma errada, nos expressamos da forma errada? E quantas vezes já usamos a seguinte expressão, colocando a mão na testa: eu não devia ter falado isso. Quantas vezes nos arrependemos daquilo que falamos, mas aí já é tarde, já falamos e o estrago já está feito. Tem uma frase muito interessante no Talmud que diz assim: a língua do homem é como a abelha. Ela produz mel, mas também produz ferrão. A abelha produz o mel, mas ela também tem o ferrão. E assim é a língua do homem. Ao mesmo tempo que nós abençoamos, nós podemos magoar e machucar pessoas. E pensando em tudo isso, eu quero rapidamente, porque este é um assunto que com certeza nós gastaríamos muito tempo conversando sobre ele, mas que nós possamos ter uma base nesse dia, princípios, e com certeza você já ouviu, já leu esse texto, muitos de vocês já devem ter lido esse texto, que está lá em Tiago, capítulo 3. Nós vamos estudar um pouquinho o livro de Tiago, do capítulo 1 ao verso 12, aonde ele vai nos trazer uma revelação tremenda sobre o poder das nossas palavras e o bom uso da nossa língua. As pessoas maduras e que lideram têm maior responsabilidade com o que sai da sua boca. Olha só, Tiago, capítulo 3, verso de número 1. Meus irmãos, não sejam muito de vós mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso aqui é muito interessante. Esse versículo ele não está falando só a respeito daqueles que ensinam. Ele está falando daqueles que são maduros. Nós que somos maduros, nós precisamos ser exemplo para os mais jovens. É mais ou menos esta a conotação que Tiago está usando aqui. Nós precisamos cuidar muito com aquilo que nós falamos, porque nós vamos ser, com certeza, aquilo que nós falamos tem um peso muito grande na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Então este versículo ele nos fala de maturidade. Depois de um tempo nós precisamos crescer e ser exemplo para os mais novos. Um pai precisa ensinar os seus filhos. Uma pessoa que conhece do amor de Deus, que tem experimentado os princípios do reino de Deus, que tem vivido isso, ela precisa ensinar este amor e esse princípio para outras pessoas. Pessoas geram expectativas ao nosso respeito. É por isso que nós precisamos cuidar muito com aquilo que nós falamos e o que o Senhor espera de nós. Que à medida que os anos vão passando, que nós possamos amadurecer e crescer na forma como nós tratamos, como nós falamos com as pessoas. Queridos, eu vou completar 52 anos mês que vem, no mês de novembro, se o Senhor assim o permitir. E com 52 anos, quando eu vou conversar com um jovem de 15, 20 anos, eu preciso passar para ele um pouco daquilo que eu já tenho experimentado na vida, um pouquinho da maturidade, da experiência que eu tenho tido com Deus, e é isso que as pessoas esperam. À medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos lendo a palavra de Deus, que nós vamos meditando na palavra de Deus, que nós possamos aprender, através do Espírito Santo de Deus, a controlar aquilo que nós falamos. Que possamos ser maduros, coerentes com aquilo que nós falamos.
Olha só o verso de número 2 de Tiago, capítulo 3. Quem controla a sua língua tem a capacidade de controlar as demais áreas da sua vida. Isso aqui, queridos, é muito forte. Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, olha só a expressão que Tiago usa, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aquele que consegue dominar a sua língua, aquele que tem domínio sobre as palavras que saem da sua boca, é alguém que consegue caminhar bem nas outras áreas da sua vida. Tiago deixa isso de uma forma muito clara. Isso aqui é tão interessante, nós temos uma dificuldade muito grande. Porque se nós não vigiarmos e não cuidarmos, normalmente nós começamos o dia murmurando, ao invés de começarmos o dia na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Veja só, quando você está numa fila, quando você está num elevador, normalmente como as pessoas começam as conversas, muitas vezes é reclamando de algo. Eu li esses dias uma historinha muito interessante. Uma pessoa, sabendo das dificuldades que tinha com relação ao falar, resolveu fazer um voto de silêncio. Então se juntou com outros monges. E ali era muito severo essa questão de realmente ficar quieto. Só se podia falar 2 palavras por ano. Então essa pessoa falou, eu vou para lá e eu vou aprender a dominar a minha língua. E quando terminou o primeiro ano, que o mestre chamou todos os seus discípulos, e este jovem estava ali no meio, e cada um foi falando. Quando chegou a vez dele, você pode falar 2 palavras. Você já está 1 ano em silêncio, hoje você pode falar 2 palavras. E ele falou, as 2 palavras que ele falou foram as seguintes: cama desconfortável. Passaram-se mais 1 ano, e no segundo ano, quando ele chega de novo, diante do seu mestre, junto com os outros monges que estavam com ele ali, e agora ele tem a oportunidade de falar mais 2 palavras, e as palavras que ele fala: comida muito ruim. Comida ruim. E quando chega no 3º ano, e ele está diante do seu mestre, as palavras que ele fala foram as seguintes: eu desisto. Porque mesmo ficando em silêncio, ele estava murmurando dentro do seu coração e nos seus pensamentos. Então, amados, aquilo que sai dos nossos lábios é aquilo que estamos alimentando dentro do nosso coração e na nossa mente. Por isso que precisamos cuidar tanto. Efésios capítulo 4, verso de número 29. Algumas pessoas lutam para eliminar palavrões e piadas sujas do seu falar. E precisamos lutar, precisamos batalhar para eliminar esse linguajar do nosso meio. Efésios capítulo 4, verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Olha só, esse texto é tremendo. Esse texto ele nos fala que dos nossos lábios não deve sair nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Queridos, que texto poderoso. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não traz edificação nenhuma saia dos nossos lábios. Somente aquilo que traz edificação, somente aquilo que é necessário. Então palavrões, palavras imorais, isso daí não vai abençoar a vida de ninguém. Nós precisamos vigiar com aquilo que nós falamos. Uma simples palavra mal empregada pode levar uma nação à beira da guerra, destruir uma amizade de tantos anos, desfazer um casamento, arruinar famílias, esmagar a autoestima de uma criança. Como nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Tiago 1,19 diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Queridos, dominar as palavras que saem dos nossos lábios é um grande desafio para todos nós. Eu estou te falando de algo que eu luto e eu batalho todos os dias. E nós só vamos ter êxito nesta empreitada com a ajuda do Espírito Santo de Deus, senão nós não vamos conseguir. Através da meditação na palavra de Deus, lendo textos como este, e meditando, eu já li o livro de Tiago inúmeras vezes, e todas as vezes que eu leio, Deus fala comigo de uma forma poderosa, porque a palavra ela precisa entrar dentro de nós.
ela precisa nos levar a entendermos o quanto ainda nós podemos e devemos crescer. As palavras podem definir o nosso futuro. Isso aqui é tão interessante. Olha só a atitude de Jó. Jó, capítulo 2, do verso 9 ao verso de número 10. Diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha o que ele fala no verso 10. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Por que as palavras definem o nosso futuro? Porque se Jó tivesse murmurado, se Jó tivesse agora pecado com os seus lábios, com certeza, o futuro dele seria diferente. Porque a murmuração desagrada a Deus. Todas as vezes que nós murmuramos, nós desagradamos ao Senhor. Nós precisamos vencer esse inimigo chamado murmuração. Jó estava num processo muito difícil, mas ele entendia que aquilo que os seus lábios falavam, aquilo que saía da sua boca, tinha um peso muito grande. E por conta da sabedoria, daquilo que Jó pôde expressar, ele estava ali numa batalha, ele estava triste, ele estava agoniado, angustiado, mas ele foi sábio nas suas palavras. E isso o manteve firme na sua fé. E se você for ler toda a história de Jó, você vai ver como Deus mudou o cativeiro de Jó, como Deus abençoou a Jó, restituindo a saúde de Jó, a família de Jó, os bens de Jó. Jó foi um homem tremendamente abençoado por Deus, porque ele teve domínio nas suas palavras. Ele aprendeu a passar pelo momento difícil, sem ficar murmurando, sem ficar questionando, mas entendendo que quando ele abrisse os seus lábios, ele deveria falar palavras sábias. Ele deveria ter graça e favor de Deus mesmo em situações tão difíceis da sua vida. Essa é a minha luta, essa é a sua luta, queridos. Nós precisamos entender que quando abrirmos os nossos lábios, nós possamos realmente expressar o amor, expressarmos a graça de Deus, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Não importa, de repente eu estou falando com você e você está aí dizendo: pastor, mas eu estou numa situação tão difícil, eu estou passando uma luta tão grande na minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças, a enfermidade. Eu quero te dizer que não importa a dificuldade que você esteja passando, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Aprenda a abrir os seus lábios e dizer: Senhor, eu não estou entendendo tudo isso que está acontecendo comigo, Senhor. Mas, Senhor, eu quero declarar que eu te amo, Senhor, e eu quero permanecer firme. Eu não quero ficar murmurando, eu não quero ficar falando palavrões. Isso não vai edificar em nada, isso vai trazer peso para as pessoas que estão à minha volta. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos criando uma atmosfera abençoada, uma atmosfera de paz. E aí as coisas começam a acontecer, a paz começa a entrar dentro do nosso coração. Queridos, nós precisamos entender que as nossas palavras têm uma força muito grande. Tiago capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Quando nós colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado com uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteira. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Queridos, Tiago, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Ele vai nos falar da força que tem este pequeno membro. E é tão interessante, eu não sei se você gosta, eu gosto de andar a cavalo. E todas as vezes, meu pai tem uma chacrinha, e todas as vezes que eu estou lá na chácara, eu gosto de sair com o cavalo, né, junto com meu sobrinho, mais alguém, e a gente sai. E aquele animal tão forte, aquele animal tão imponente, você coloca um freio na boca dele. E você consegue dominar aquele animal, que tem uma força descomunal.
Mas você consegue levar ele para a esquerda, levar ele para a direita, e ele vai obedecendo os seus comandos. Então o texto está nos ensinando que assim como o freio na boca de um cavalo, assim como um leme, um pequeno leme que direciona um grande navio, que é impelido pelo vento. Mas aquilo tem uma força tão grande. O que Tiago está falando? A nossa língua tem um poder, tem uma força muito grande. O que Tiago está nos ensinando? Uma pequena fagulha pode incendiar todo um bosque, toda uma floresta. Uma palavra que é falada na hora errada, uma palavra que é falada sem sabedoria, pode causar uma confusão muito grande. A língua é um pequeno membro do corpo, mas exerce um poder destruidor que ultrapassa todos os outros. Se nós entendermos a força que tem as nossas palavras, se nós conseguíssemos ter noção de tudo isso, nós pensaríamos muito antes de falarmos. Queridos, isto é um grande desafio. Tiago, capítulo 3, do verso 7 ao verso 8. A palavra do Senhor vai nos dizer que somente Deus pode nos ajudar a dominarmos a nossa língua. Tiago, capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 8, vai dizer assim: pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de criaturas do mar, domam-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Queridos, é tão interessante que o homem, e eu já vi isso, ele consegue pegar um animal como um cão e consegue adestrar aquele cão. Ele consegue pegar um animal tão imponente como um elefante, tão forte, e ele consegue adestrar aquele animal também. Ele consegue pegar uma orca, que é conhecida como baleia assassina, e consegue adestrar aquele animal também. Mas o homem não consegue dominar a sua língua. Então os animais podem ser treinados, mas a nossa língua, ela precisa sempre ser mantida sob supervisão. A nossa língua, nós precisamos sempre colocar em oração diante de Deus, para que Ele nos ajude, para que nós possamos ter domínio sobre as nossas palavras. Nós nunca podemos deixar a nossa língua sem rédea, ou abrir a sua gaiola e deixá-la livre. Nós temos que manter o domínio constante sobre aquilo que sai dos nossos lábios. É desafiador. Eu estou te falando de coisas que são desafiadoras, mas extremamente necessárias. Tiago capítulo 3, do verso 9 ao verso de número 12. Tiago 3, do 9 ao 12, nós precisamos usar ela para o bem e não para o mal. É tão interessante o ensinamento de Tiago nesses versículos. Ele diz assim: com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai. Isso aqui é tão lindo. Quando nós podemos adorar ao Senhor, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós choramos na presença do Senhor. Nós estamos usando a nossa língua. Mas ele continua falando: e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem de nós já não passamos por situações como esta? Que ao mesmo tempo que você estava tão bem, você estava adorando a Deus, você estava glorificando o nome do Senhor, de repente algo fora do normal aconteceu, e você falou algo que não devia, você usou palavras que você não deveria ter usado, você amaldiçoou, você soltou um palavrão. Se já aconteceu isso com você, dá um sinalzinho aí no chat. É tão interessante, queridos, como nós caímos nesta cilada. E, na verdade, esses versículos que eu li, eles são cheios de contradições. Uma fonte de água doce, ela só deveria produzir água doce.
Uma planta só pode produzir o fruto para o qual ela foi designada, ao qual ela nasceu. A língua, então, deve ser usada somente para adorar a Deus e falar coisas edificantes, que vai trazer edificação sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Quando é usada para amaldiçoar os homens que são criados à imagem de Deus, o propósito do Criador não está se cumprindo. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre esses textos que nós lemos. E nós pudéssemos entender que o Espírito Santo de Deus, Ele está falando conosco de uma forma muito forte. Ele quer nos levar a entender a importância que as nossas palavras têm, o valor que as nossas palavras têm, a força que as nossas palavras têm. Se elas forem bem usadas, se elas forem proferidas, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, elas vão gerar vida, elas vão gerar cura, elas vão gerar transformação. Mas se elas saírem dos nossos lábios com rancor, com ira, elas vão produzir discórdia, tristeza, e elas vão desagradar a Deus. Queridos, eu quero encerrar esta meditação lendo um texto, Mateus capítulo 12, verso de número 36. Não esqueçamos que no dia do juízo daremos conta a Deus de toda a palavra ociosa proferida da nossa boca. Olha só que texto poderoso. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Esse texto é muito forte. Quantas vezes falamos palavras inúteis, que não trazem edificação nenhuma? Muito pelo contrário. Quantas brigas já começaram dentro da sua casa por conta de palavras inúteis? Por falar na hora que não deveria falar. Por falarmos sem pensar. Precisamos aprender a pensar antes de falar. É desafiador? Sim, mas é extremamente necessário. E antes de orar contigo, eu quero deixar um último versículo para você, que está lá em Tiago, capítulo 1, o verso de número 22. E eu penso que Tiago, dentro da sua sabedoria, ele nos fala algo aqui no capítulo 1, no verso 22, muito forte. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Queridos, precisamos praticar tudo isso que aprendemos nesse dia. Não somente ouvintes, mas nos esforçarmos para sermos praticantes desta palavra. E à medida que formos praticando esta palavra, à medida que formos crescendo, à medida que formos amadurecendo, você vai ver, a atmosfera ao seu redor vai mudar e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu quero orar contigo. E eu quero, junto com você, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que falamos coisas que não deveríamos falar, murmuramos, questionamos, entristecemos ao Senhor, por todas as vezes que aumentamos as histórias, mentimos, ou até falamos mal de quem não deveríamos falar. Na verdade, não devemos falar mal de ninguém. É isso que a palavra nos ensina. Então nós precisamos nos arrepender nesse dia e pedir que o Senhor nos ajude a sermos inteligentes, a pensarmos antes de falar, a exercermos essa inteligência na nossa comunicação. A comunicação, ela é uma bênção, mas precisamos tanto da graça do Senhor. Eu quero te convidar, aí onde você está, a juntos pedimos perdão e buscarmos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor amado, declarar agora, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, o quanto que eu preciso e o quanto que nós precisamos, Senhor amado, sermos praticantes da Tua palavra, não somente ouvintes, Senhor. Pai, nós ouvimos uma boa palavra, Senhor, porque toda palavra que está na Bíblia Sagrada, ela traz edificação sobre as nossas vidas. Então, Senhor, nós meditamos numa boa palavra nesse dia, Senhor.
Mas o nosso desafio é praticarmos esta palavra, Senhor. E precisamos exercer, Senhor, esse esforço todos os dias. Eu abençoo este homem, esta mulher, Senhor, que, Pai, nesse dia se une junto comigo, Senhor. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que falamos coisas que não deveríamos falar, que falamos da vida de alguém, que fizemos comentários que não deveríamos ter feito, Senhor. Pai, que causamos confusão dentro da nossa casa por palavras que falamos e não deveríamos ter falado, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão e nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude a termos inteligência, Senhor, nas nossas emoções, a abrirmos os nossos lábios, Senhor, e falarmos debaixo da unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu abençoo, Senhor, os meus irmãos, Senhor, e eu declaro esta bênção sobre a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo esta ministração, ó Pai, porque a Tua palavra, ela vem para nos colocar no prumo, a Tua palavra, ela vem para trazer luz sobre o nosso caminho, a Tua palavra vem para trazer edificação sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, eu te louvo e eu te dou graças, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Shalom, juntos para sempre. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por
por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que conceda graça, que conceda sua graça e te dê paz.